O time do Internacional para o jogo do ano contra o River Plate já está encaminhado pelo técnico Eduardo Cudê. Entretanto, um ambiente pesado para cima de um jogador pode fazer com que ele saia da equipe. Desta maneira, novas alternativas surgem no horizonte do técnico argentino. Alternativas que, aliás, deram conta do recado na partida contra o Corinthians, onde, majoritariamente, o time foi de atletas reservas. Nesse vídeo, a gente projeta a equipe que vai enfrentar o River e fala sobre as opções de banco que Cudê ganhou agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre a escalação colorada para enfrentar o River Plate nessa terça-feira pela Copa Libertadores da América. O técnico Eduardo Cudê tem uma dúvida, a gente pode dizer, ou uma possibilidade de mudança em relação àquele time que ele vinha desenhando desde que começou o trabalho no Internacional. O time titular de Cudê até aqui a gente conhece. É Rocher, Bustos, Vitão, Mercado, René, Johnny, Arangues, Depena, Wanderson, Alan Patrick e Ener Valencia. Esse, o time titular que foi trabalhado por Eduardo Cudê no Campeonato Brasileiro e na partida contra o River pela Libertadores da América, lá no Monumental de Núñez. Entretanto, o jogo contra o Corinthians neste sábado deu a Cudê a possibilidade de observar e ter minutagem para alguns jogadores que estavam no departamento médico, que estavam retornando de lesão, que estavam fora por algum motivo. E esses jogadores, de alguma forma, deram conta do recado. E alguns deles podem subir na hierarquia do elenco. E alguns deles podem virar titular do Internacional. Eu vou citar alguns que foram bem, mas que não devem virar titular, tá? O Gabriel, por exemplo, foi muito bem, mas o Johnny está estabelecido como o primeiro volante do time. Na lateral direita, o Igor Gomes foi muito bem. E até acho que poderia haver uma possibilidade do Igor Gomes entrar na vaga do Bustos. Mas não para esse jogo contra o River Plate. Acho que mais lá na frente ele até pode assumir ou brigar por essa titularidade. Mas não para o jogo de amanhã contra o River Plate. Eu ainda aposto em Bustos, que foi preservado para essa partida. Fez um bom jogo contra o Cuiabá, por exemplo, o Bustos. Então eu ainda coloco o Bustos. A questão é do meio para frente, em especial no meio campo, tá? A principal troca que o Cudê pode fazer é na vaga do Depena. Porque o Depena, apesar de ser um jogador da confiança de Eduardo Cudê, que o Tchatcho inclusive utilizou para atuar como lateral esquerdo no jogo contra o Corinthians, o Depena tem um ambiente um pouco mais desgastado com o torcedor, né? Não está bem, o Depena foi vaiado no jogo contra o Corinthians depois de sair expulso. Então é um jogador que está atravessando essa fase complicada. E a gente sabe que o ambiente do Beira-Rio ele vai ser preponderante para que o Inter tenha uma imposição em cima do River Plate. Então, pela má fase técnica do Depena e pelo ambiente estar prejudicando no momento o jogador, porque ele, obviamente, nitidamente, é um cara que está sem confiança, que está com a perna pesada porque as coisas não estão dando certo para ele, a troca que eu cogito é a saída do Depena do time, tá? E, obviamente, é algo que o Cudê vai trabalhar com os portões fechados no CT Parque Gigante ou não. Mas a saída do Depena significa a entrada de quem? E aí eu falo daqueles jogadores que despontaram no jogo contra o Corinthians como jogadores importantes. Eu não acredito no Bruno Henrique, tá? Porque não vejo o Bruno Henrique e Arangues jogando juntos. Os dois são da mesma função, no entendimento meu, pensando com a cabeça de Eduardo Cudê. E aí o Bruno Henrique se torna importante porque o Arangues é um cara que não suporta ainda, não conseguiu jogar 90 minutos de uma partida. Então, quando o Arangues cansar, tu tem o Bruno Henrique, que é um cara de muita qualidade também, para manter o ritmo do time. Então eu aposto no Bruno Henrique no banco, apesar do Bruno Henrique ter ido muito bem contra o Corinthians. E o grande cara que para mim pode entrar no time titular é o Maurício. O Maurício fazendo essa função do Depena, com um adendo. O Maurício, com o Cudê, jogou como um meia esquerda. E aí, me parece que o Cudê enxerga o Maurício ali, sendo que o Depena joga como meia direita, né? E o Maurício, com o Mano, jogava como meia direita. Eu tô curioso para saber isso. Se o Cudê enxerga a possibilidade de colocar o Maurício pela direita, na vaga do Depena, e onde o Maurício sempre rendeu ao longo de toda a temporada. E para mim essa é a troca mais possível do time do Internacional. Porque o Alan Patrick ele não vai mexer no Ener Valencia, ele não vai mexer
E aí tem boas opções no banco de reservas, em especial com o Pedro Henrique, até com o Luiz Adriano, que marcou o gol de empate contra a equipe do Corinthians, tá? Então a troca que eu estou projetando que pode acontecer é a saída do Depena e a entrada do Maurício. Cravo que vai acontecer? Não. Primeiro porque eu não tenho essa informação. E segundo, porque eu ainda acho que é possível o Kudê apostar no Depena e ir de Depena como titular. Uma dúvida que acho que ele vai tentar levar ao máximo, até alguém descobrir o que ele está treinando no CT Parque Gigante ou até a divulgação da escalação, mas a troca que pode acontecer é essa, Depena por Maurício em relação ao time que vinha sendo trabalhado pelo Kudê. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!